Aí pessoal, indo para a reta final agora da restauração da F1000, da Sul-Americana 86. Fechamos aqui a tapeçaria. Fiquei bastante tempo sem poder gravar. O Adrian já tinha terminado a tapeçaria, mas por conta do trabalho, outros compromissos, eu não conseguia fazer o vídeo. Mas eu tirei aqui essa parte da manhã, que está um dia bonito, deu uma trégua, a chuva, para fazer esse vídeo e mostrar os detalhes aí de como que ela está ficando, né? Então hoje, mais para poder contextualizar aqui essa etapa, que é uma vitória, né? Ver esse interior pronto com um padrão que foi entregue lá pelo Adrian. Vou falar um pouquinho a respeito do serviço aqui, né? Do que foi feito, mas já dá para ter uma ideia de como que ela está ficando, né? Hoje ela vai lá para o Xandão da Arte para fazer as faixas. Então as faixas, elas são pintadas, né? Não é adesivo. Ele estava com uma dificuldade em conseguir material, que é uma fita filetada, porque existe uma diferença entre a distância das faixas, né? Que ele gabaritou. Ficou quase 2 horas e meia gabaritando essas faixas, tirando todas as medidas, para poder seguir exatamente o que era, né, quando saiu na época lá na Sul-Americana. Então vai ter um capricho grande aí nessa parte das faixas, que é parte aí também da história, né, do carro, do contexto da época e tudo mais. Eu já tô com um contato de uma pessoa para fazer as polainas aqui, porque são peças que fazem bastante falta no acabamento, para dar uma suavizada nesse estilo aí mais exagerado dela. Mas isso daí vai ser uma etapa quase que lá para o final, né? Para a gente poder fechar os gaps desses para-choques. O volante sai, né? Eu estou esperando chegar o volante dela, que eu fiz uma encomenda de um volante diferente para ela, um volante mais característico da época, né? Isso é um volante, uma peça de acessório, né, antifurto e tal, enfim, tá destoando bastante aí do interior da caminhonete. Mas já começa aqui pela entrada. Então, entrada soleiras em inox, né? As laterais de porta, a gente teve que fazer uma adaptação aqui. O Adrian conseguiu suavizar essas bordas, porque na verdade isso aqui, olha, é como se fosse um perfil que fica por fora, né? Esse bolsão de plástico aqui, ele é encaixado nesse buraco do forro de porta. Então ele tem que ter uma aba para fora que fica. Se você olhar, a F1000 originalmente ela tem essa aba, só que era muito mal feita, essa peça de produção era muito mal feita, então não dava acabamento aqui no entorno. Então ele teve essa saída aqui, essa sacada muito legal. Então a gente conseguiu suavizar bastante aí, deu uma outra cara. Os bancos, cara, é um capítulo à parte. Ficou muito bom. Espuma trocada, nova, tecido todo novo, a ferragem toda foi refeita, né? As soldas foram refeitas, toda a parte de acionamento de cabos revisado, trocado. Olha o banco de trás, cintos de segurança novos. O carpete aqui por baixo do carpete, num dia de sol, eu já saí com essa caminhonete no dia de sol e vi a diferença grande que fez o isolamento térmico acústico dela. O térmico nem se fala, mas o acústico foi engraçado, porque como o escapamento ele é do outro lado, e ele é um escape mais direto, eu ouvia bastante o som da turbina e comecei a não ouvir tanto o som da turbina. Falei, será que está com algum problema no motor? E na verdade o isolamento acústico ficou muito maior aqui dentro dela, né? O teto em suede. Então, teto, laterais e assoalho, além da parede corta-fogo, todos com um isolamento térmico acústico, né, com aquela manta. Cintos, foi colocado na frente o cinto de 3 pontos, ficou muito bom. A altura certa, funciona muito bem aqui as caixas. Subabdominal para o meio. Olha aí. Aqui é a fiação que o Buda já deixou preparado, né, para vir o console, quando nós formos montar o som, que aí é a próxima etapa, depois das faixas do Xandão a gente deve fazer.
Borrachas novas da porta, fechamento perfeito. O Fernando fez um último alinhamento da porta, que precisava depois que fosse feita enfim, instalação das borrachas, as máquinas de vidro, tudo. Aí faria esse ajuste, né, das portas, ele fez. Eu já coloquei os faróis nela, para já ir completando a grade, né, mais ou menos no padrão. Legal. As cortinas refeitas, né? A gente teve que fazer uma troca do material das cortinas porque estava sendo feito em suede, ele era muito grosso, então, como era um tecido muito pesado, a gente não conseguia fazer juntar a cortina toda num canto, né? Ocupando menos espaço, vamos dizer assim, ela não amassava tanto, ela não compactava o suficiente para passar o elástico em volta, né? O prendedor. Então a gente fez a troca por um tecido bem mais fino, para conseguir esse visual aqui, que é esse V, né? E ainda assim ter bastante área para iluminação, né? Você pode ver que é muito iluminado, o interior da caminhonete é muito iluminado. A gente que achava que ela ia ficar escura por ela ter o padrão mais para o marrom, e de jeito nenhum. A gente fez uma forma que o interior dela ficou claro. É um monocromático, né? Ele tem bastante comunicação com a cor externa dela. Com o volante que vai vir, vai dar um toque bem legal, então ela vai ficar com um conjunto bem interessante aí de acabamento. Então é isso. Aí, na linha, né, do planejamento aqui, do cronograma dela, ainda tem bastante investimento para ser feito, ainda vem o ar-condicionado dela, deve vir algo para suspensão dela, leve, nada muito exagerado, mas vem. A sonorização, né? Fazer todo o sistema de som, fazer esse fechamento aqui dos para-choques, né? As polainas. Vem mais uma revisão mecânica que é importante fazer antes de pegar a estrada com ela. O Adrian já tem ali uma lição de casa, que é fazer a capota, né? Tem que ser uma capota customizada, não tem jeito por causa do Santo Antônio. Vai ser feito uma capota que tenha essa abertura aqui e consiga cobrir. Eu não vou mais usar o sistema de fitas, né, que teria que fazer os furos aqui. Aí. Então é isso. Fica aí registrada mais essa etapa, bastante tempo antes de conseguir atualizar, né? Passou muito tempo, mas tá feito. Então até a próxima. Valeu!